Em pleno século XXI, algumas pessoas continuam insistindo na ideia de que a Terra é plana, mesmo depois de tantas comprovações científicas do contrário. Mas como será que isso foi desmistificado em pleno século XVI, onde nem computador havia? Ficou curioso aí, né? Pois então, se você tá afim de tirar essa pulga atrás da orelha, se joga e vem comigo pro vídeo de hoje. Oi pessoas, meu nome é Flávia Santos e no vídeo de hoje nós vamos conhecer a história dos exploradores que comprovaram que a Terra não é plana em pleno século XVI. Então, se você está a fim de conhecer mais esse episódio da história da ciência, vem comigo que eu te mostro tudo bem detalhadinho. Na antiga Europa, acreditava-se que não havia absolutamente nada após os mares, mas por volta do século XVI, após a descoberta do continente americano com Américo Vespúcio e Cabral, os europeus passaram a acreditar que se navegassem para o oeste através do Oceano Atlântico, eles chegariam ao continente americano, jogando por terra a ideia de que a Terra era plana. E é válido ressaltar que, muito diferente dos dias atuais, a maioria das pessoas acreditavam fielmente que a Terra era plana, ou seja, esses europeus eram vistos como um pequeno grupo que queriam fazer barulho. Naquela época, o objetivo principal dos europeus era a chegada às Ilhas Molucas, na Indonésia, para adquirir especiarias tão raras daquela época. E Portugal controlava a única rota conhecida que passava pelo extremo sul da África. Então, com a ideia de encontrar novos caminhos, algumas embarcações partiram para o norte pela costa da Flórida e outra para o sul pela costa do Brasil, mas não encontraram nenhuma passagem que os permitisse seguir viagem para a Indonésia. Naquela época, pouco se conhecia do Novo Mundo, porém, um corajoso marinheiro português chamado Fernão de Magalhães assegurou ao rei de Portugal que poderia chegar mais rápido à região, contornando a ponta da América do Sul e então seguindo viagem até o Oceano Pacífico, até as Ilhas das Especiarias. Mas o rei de Portugal não queria muito mexer no time que está ganhando, até porque ele já tinha o controle da única rota existente e ele recusou a ideia de Magalhães. Foi aí que o nosso querido marinheiro teve a ideia de oferecer toda essa estratégia para o maior rival do rei de Portugal, Carlos I, o rei da Espanha. Fernão afirmou para o rei da Espanha que existia um caminho para o oeste que seria capaz de atravessar o continente americano e dava certeza de que conhecia a sua localização. No entanto, a corte espanhola tinha suas dúvidas sobre essa certeza do marinheiro Magalhães, até porque o cara era português. Vai que ele estava querendo ferrar uma expedição inteira da Espanha. Porém, Fernão conseguiu passar aquela lábia na realeza e convenceu a corte que autorizou o início da expedição ao redor do mundo com 5 barcos e 225 homens a bordo no dia 19 de setembro de 1519. Mas toda essa certeza de Magalhães tinha uma razão que o fez seguir em frente com seu plano. Ele tinha adquirido um mapa secreto, onde estava descrita uma passagem através da costa brasileira que os conduziria ao desconhecido Mar do Sul, que até aquele momento só havia sido visto por um único explorador. Isso porque, 20 anos antes dessa expedição, um explorador espanhol chamado Vasco Nunes de Balboa chegou ao Panamá, onde uma pequena faixa de terra conecta a América do Norte e a América do Sul em seu ponto mais estreito, na região onde conhecemos atualmente como América Central. Durante suas expedições em terra, ele descobriu que a distância que separava da outra ponta do oceano era de apenas 80 quilômetros. Foi daí que ele teve a ideia de desmontar o barco do lado do Oceano Atlântico, carregar tudo e remontar o barco no lado do Oceano Pacífico. E foi assim que ele se tornou a primeira pessoa a ver o Oceano Pacífico. Genial, né? Isso parece até cena de desenho animado. Magalhães estava convencido de todas as formas da existência do caminho realizado por Balboa. Porém, quando chegaram em terra firme, ele se deu conta de que o mapa era falso e que o caminho que estava descrito no mapa era apenas a larga foz de um rio, onde atualmente nós o conhecemos como o encontro do mar com o Rio de la Plata.
Magalhães sabia que se ele renunciasse e voltasse, ele seria morto na prisão. Aos poucos, a sua tripulação foi percebendo que aquele mapa era falso. O assunto corria pelo convés que em pouco tempo veio um motim. Fernão, sem opção, mesmo com um desgosto e sabendo que a sua tripulação estava certa, além de temer pela morte, ele decide seguir em frente. E isso o levou à descoberta de um caminho entre mares pelo continente sul-americano e a Ilha da Terra do Fogo, onde conhecemos essa região pelo nome de Estreito de Magalhães. Depois de navegar pelo estreito com muita chuva durante 6 meses, eles finalmente chegaram às águas calmas que chamaram de Oceano Pacífico. Eles então deixaram a segurança da costa e embarcaram em uma viagem de 100 dias em mar aberto, sem avistar terra nenhuma. Os dias passavam em nada. As condições higiênicas da época não eram boas e parte da tripulação adoeceu. Pelo menos 1/10 da tripulação acabou falecendo por escorbuto. E para piorar, para aqueles que sobreviveram, já não havia nem comida e nem água potável. Eles então se viram forçados a comer as tiras de couro das velas e os ratos que estavam escondidos no navio. Aos 45 do segundo tempo, os tripulantes conseguiram chegar às Filipinas, onde conseguiram se abastecer e armazenar comida e água. Inicialmente, os nativos aceitaram a presença de homens brancos de forma pacífica. Eles admiravam seus objetos de metal e acabaram oferecendo ouro em troca desses objetos. Magalhães tentava de uma forma árdua fazer relações diplomáticas com as tribos locais. Porém, infelizmente, ele acabou se envolvendo no conflito, onde foi morto, e muitos dos seus homens foram capturados e deixados ali. Os últimos 31 sobreviventes queimaram os navios que ficaram sem tripulação e seguiram viagem de volta à Espanha, percorrendo ao redor da África. Durante a viagem, o mastro do único navio restante quebrou e com isso a conta fecha. Muito tempo no mar, menos higiene é igual a mais escorbuto e mais pessoas faleceram. Para piorar a situação, naquele momento, uma grande expedição portuguesa perseguia a frota de Magalhães para evitar que os espanhóis fossem os primeiros a dar a volta na terra. E então os sobreviventes espanhóis não podiam parar em nenhum lugar da costa africana, onde era dominado pelos portugueses. É pessoal, que luta, né? Mapa falso e escorbuto, confronto com nativos, morte do líder e grande parte da tripulação, perdidos no mar com o mastro do barco quebrado e com os portugueses na cola. Misericórdia! É só um milagre para salvar esses caras. E quando faltavam apenas 3 dias para acabar a comida, eles conseguiram chegar nas ilhas do Cabo Verde, que estavam sob o comando dos portugueses. Eles então disseram aos portugueses que apenas estavam voltando da América e que passaram por grandes dificuldades no caminho. Até que eles não mentiram, né? Só contornaram a situação. E depois de muita conversa, eles conseguiram se abastecer novamente com comida e água. Quando tudo parecia calmo, os portugueses acabaram descobrindo que, na verdade, eles se tratavam da última embarcação sobrevivente da expedição de Magalhães e os espanhóis tiveram que sair rapidamente de Cabo Verde. Com essa fuga repentina, metade da tripulação foi abandonada na ilha e apenas 18 homens conseguiram chegar vivos na Europa. É, galera, a vida desse pessoal não foi nada fácil. Ao chegar na Espanha, uma grande multidão aclamou a chegada da embarcação com os corajosos tripulantes em 4 de setembro de 1522. Essa foi a primeira expedição que evidenciou o fato de que a Terra era realmente esférica. 400 anos mais tarde, foi aberto o Canal do Panamá, encurtando de forma significativa a viagem ao redor da Terra. Então, o nomeado Estreito de Magalhães deixou de ter tanta importância. Mas que loucura, né não? Uma expedição que começou com 225 pessoas terminou com 18 e graças a muita sorte. Isso sem falar que essa loucura toda durou 3 anos e hoje se consegue dar a volta no mundo em questão de pouquíssimos dias. Como a evolução da ciência e da tecnologia são importantes, né? Esses 18 tripulantes foram os verdadeiros guerreiros. Eu fico viajando na história e o que eles possivelmente viveram. Que loucura, que história, que experiência foi essa? E olha que tem gente que até hoje tenta provar que a Terra é plana, arriscam suas próprias vidas e ficam perdidas no alto mar. E você, qual é a sua opinião sobre essa loucura toda? Me conta aqui nos comentários, hein? É
É isso, pessoal, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo e se você gostou, eu fiz um vídeo onde eu te conto todo o passo a passo da história da conquista do espaço e da Lua. Então, se você ficou curioso para conhecer mais esses episódios, é só clicar nesses vídeos aqui do lado. É isso, pessoal, não esquece de curtir o vídeo para ajudar na divulgação do canal. E eu te vejo na próxima, hein? Muito obrigada, um beijo e fui!